gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, por favor, em Cristo Jesus, tá? Deixe o seu like aí, o seu comentário. Vamos entrar agora em 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Vamos aí entrar para estar falando da palavra de Deus, para estar comentando aí. Paulo chamou bem a atenção do pessoal lá de Coríntios, de, de Corinto, porque eles estavam numa divisão violenta. Uns falavam que é de Paulo, de Apolo, de Paulo e tudo, e estava também com sexo ilícito e tudo, né? E aí, agora nós vamos entrar no capítulo 2 da carta aos Coríntios. E eu quero dizer para você deixar o seu like em nome do Senhor Jesus e o seu comentário a respeito do capítulo 2 de Coríntios, tá? Deixa o seu comentário aí. Aqui, no capítulo 2 de Coríntios, tá falando assim, ó. No capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, que foi escrita por Paulo. Eu sou evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. A mensagem a respeito de Cristo crucificado, tá falando aí, tá falando da sabedoria de Deus, que está mostrando também a sabedoria de Deus. E aí em 1 Coríntios capítulo 2, os dons espirituais em poder de Deus, ele começa dizendo que quando pregou aos coríntios, não os fez com eloquência ou com sabedoria humana. Assim, gente, eu não fiz com eloquência nem com sabedoria humana. Porque, ai de nós, a gente não consegue entender a palavra de Deus sem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, ó, mas então Paulo deixou bem claro, eu não falei com eloquência e nem com conhecimento humano, mas falei com a força do Espírito Santo, para que a fé deles não fosse baseada na sabedoria humana. A nossa fé tem que ser baseada na sabedoria de Deus, no poder de Deus. Então, gente, muitas pessoas. 1 Coríntios nos ensina, no capítulo 2, Paulo mostra que Deus se revela somente através do Espírito Santo. Portanto, a sabedoria dos homens não pode chegar, a sabedoria dos homens aí não pode chegar a conhecer Deus e nem a aprender a sua vontade, só através do Espírito Santo de Deus, tá bom? E nesse capítulo 2 aí, né? Em geral, o texto de Coríntios, né? Eu ainda quero estar na primeira carta aqui, na primeira carta ainda. Em geral, gente, só voltar aqui. Em 1 Coríntios capítulo 2, os dons espirituais, está falando aqui dos dons espirituais poder de Deus. No capítulo 2 de 1 de Coríntios, discute os dons espirituais e o poder de Deus. Ele começa dizendo que quando pregou aos coríntios, não fez com eloquência, foi o que eu falei com vocês, não fez com eloquência ou com sabedoria humana, mas com o poder do Espírito Santo de Deus, para que a fé deles não se baseasse na sabedoria humana. Paulo também menciona que os mistérios de Deus são desconhecidos dos sábios deste mundo. Os sábios deste mundo não conhecem a sabedoria espiritual. Paulo também fala sobre como o Espírito Santo nos dá entendimento para conhecer as coisas dadas por Deus e não para nos exibirmos, tá? Às vezes Deus usa as pessoas para orar para as pessoas,
e as pessoas são curadas, as pessoas se auto-engrandecem. Não podemos. Não podemos. Porque toda honra e toda glória deve ser dada a Deus através das nossas vidas. Porque se não fosse Deus em nossas vidas, nós somos incapazes até de orar. Porque na palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar como convém, gente. Eu não sei orar, ninguém sabe orar como convém. É a misericórdia de Deus que nos assiste todos os dias, tá? E tem muita gente que nós temos que tomar cuidado para o egocentrismo não entrar em nossa vida. E Paulo enfatiza que o conhecimento humano é limitado, mas o conhecimento de Deus é ilimitado. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu preciso conhecer ao Senhor. Então, mas o conhecimento de Deus é infinito e é através do Espírito Santo de Deus que conseguimos entender a palavra de Deus. Então a sabedoria de Deus é incomparável à sabedoria humana. E aqui quando ele fala assim, ó, porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém jamais viu, nem ouviu, e o que jamais pensou que podia acontecer, foi assim que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós amamos ao Senhor e o Senhor cuida de nós. Aleluia. Agora aqui, ó, como diz as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do nosso Senhor? Quem conhece a mente de Deus? Quem conhece Deus por inteiro? Não conhecemos nada, irmãos. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós não pensamos como Cristo. Somos incapazes de dar conselho para Cristo. Infelizmente teve essa morte aí de 62 pessoas. Deus sabe porquê, Deus sabe todas as coisas. Quem somos nós para questionarmos a Deus? Pode ter sido um erro humano, né? A gente não, agora tem gente que tá questionando a Deus por causa desse desastre. O ser humano sai estragando tudo e depois joga a culpa em Deus. Agora, aqui deixa bem claro que nós devemos anunciar a verdade a respeito de Cristo, o foi crucificado, e da grande sabedoria de Deus, que nos é dada através do Espírito Santo de Deus. Quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer que este é o capítulo 2. Amém?